Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Êxodo do capítulo 25 ao capítulo 27, nós lemos que o Senhor apresenta para Moisés muitos detalhes a respeito do tabernáculo. Nós poderíamos sim falar de cada parte dessa revelação e fazer a devida adaptação com a lição espiritual sobre cada parte do tabernáculo. Mas não é o objetivo dessa nossa mensagem de capa a capa fazer uma mensagem com tantos detalhes. A ideia é fazer uma coisa mais geral, de vez em quando falando um pouco mais de detalhes, mas indo mais na questão geral, na lição espiritual geral que nós podemos pegar da porção toda. Como no caso da bênção dos filhos de Jacó, se o Senhor nos permitir, nós poderemos sim fazer no devido tempo mensagens a respeito de cada passagem, de cada um dos itens, pensar nos materiais que eles são feitos, para entender a lição espiritual que fica para nós. No devido tempo, então, permitindo o Senhor, nós podemos fazer essa sequência de mensagens pensando a respeito dos apetrechos de cada detalhe do tabernáculo. Para a nossa mensagem de capa a capa, quero trazer a sugestão de meditação de 2 pontos, a respeito de 2 pontos com base nessa passagem. Primeiro ponto. O Senhor deu a revelação para Moisés, com muitos detalhes. E quando o Senhor nos chama, como fez então com Moisés e tudo mais, ele geralmente compartilha assim, dessa forma as coisas. Nos dá dicas, nos dá detalhes do que nós deveremos fazer, de como devemos encaminhar as coisas. Pode até não ser mostrado no monte, como foi com Moisés, pode ser algo gerado no nosso coração, desde que o nosso coração já seja um coração transformado e que busque a vontade do Senhor, senão o nosso coração pode nos enganar. Então, se nós temos um coração disposto para buscar a vontade do Senhor, Ele pode nos revelar ao nosso coração. E aí nós, diante da revelação do Senhor, devemos apenas executar aquilo que o Senhor nos falar para fazer. Devemos executar exatamente a vontade do Senhor. Precisamos estar atentos ao nosso chamado, verificar então quais são esses detalhes revelados do que nós devemos fazer. Se houver outras coisas durante a caminhada, o Senhor vai continuar revelando, porque se não dava para mostrar logo de cara, se nós não tínhamos como entender logo de cara, o Senhor vai mostrando durante a caminhada também. De qualquer forma, nós precisamos estar atentos aos detalhes que o Senhor nos mostra a respeito do nosso chamado e daquilo que nós devemos fazer para executar a obra para a qual Ele nos chamou. O chamado que nós temos foi Ele mesmo quem nos deu. E é para um trabalho que Ele entende como importante. E Ele então sabe qual é a melhor forma de executar todas essas coisas. No fim, Ele mesmo fará através de nós. E se nós nos dispusermos nas suas mãos, Ele vai executar o querer e o efetuar a partir de nós. E vai fazer com que o seu nome seja glorificado, desde que nós estejamos dispostos a sua atuação, a sua forma de agir, para realizarmos a obra para a qual Ele mesmo nos chamou. Segundo ponto que quero meditar a respeito dessa passagem. O Senhor disse o que era necessário para fazer a obra. Disse que o povo deveria dar ofertas, mas que o coração do povo seria movido voluntariamente. Pessoalmente, eu entendo exatamente assim o chamado do Senhor e a necessidade de ofertas para o desenvolvimento da obra. Se o Senhor chamou, Ele levanta tanto quem vai fazer, como quem vai sustentar. Muitas vezes, nós precisamos insistir na questão de ofertas, porque poucos realmente entendem a necessidade de ajudar, e que, na verdade, todo trabalho tem custos. Isso é um fato. Todo trabalho gera custos. Então, é necessário que haja investimento para que ele possa acontecer a contento. O Senhor orientou, sim, Moisés a falar com o povo. Mas não havia, pelo que eu vejo no texto, a necessidade de uma cobrança ou de uma insistência, porque o Senhor mesmo iria levantar quem iria fazer a obra e quem faria as doações, movendo os corações de cada um, quer seja com a capacitação para executar a obra, nós veremos isso mais para frente, como, neste caso, com aquilo que seria necessário para ser doado para que a obra fosse executada. Nós precisamos ouvir do Senhor, sim, como é que nós podemos contribuir com a obra em si. Porque ela precisa de pessoas que... a obra é sustentada por pessoas que se dispõem a fazer, a executar o trabalho,
Também ela é composta por pessoas que sustentam esse trabalho financeiramente, quando é necessário, e também por aquelas pessoas que oram por aqueles que fazem a obra e por aqueles que sustentam a obra. Bom, orar todos devem orar, desde quem vai para a obra, quem sustenta, mas há um grupo que também é chamado especificamente para ficar na brecha em oração, clamando ao Senhor toda a direção, para que o Senhor possa tocar os corações, para que haja o bom andamento do trabalho que está sendo executado. Bom, eu pessoalmente tenho alguns sonhos, tenho buscado no Senhor a devida orientação para entender qual é o propósito de todas as coisas que eu tenho pensado a respeito de capacitação e de estudos via internet. Então, oremos juntos ao Senhor para que Ele confirme todas as coisas e dê a devida instrução de o que e como fazer. E permita o devido sustento quando for necessário, tocando corações para tal. Que toda a obra possa ter essa direção. Cada trabalho missionário, cada trabalho de evangelismo, cada trabalho social, que o Senhor toca corações para fazer, que Ele tenha o devido sustento em oração, em pessoas que executam e em pessoas que contribuem para que o trabalho possa acontecer. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.